Oi, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E se você chegou aqui, gente, pelo título, pela capinha ou porque você recebeu a notificação, já deixa aquele like aqui, gente, ajuda muito o canal. O YouTube vai entender que esse vídeo tem uma relevância e vai indicar ele para outras pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem e receber essa oração. Amém? Então, gente, hoje o vídeo é sobre um assunto que, infelizmente, eu nem sei porquê, ele não é muito abordado, principalmente nas igrejas. Às vezes as pessoas têm a tendência a imaginar, o mundo tem esse pensamento da gente, que a gente é perfeito, que tá sempre todo mundo muito bem, muito unido, muito em paz, que os casamentos cristãos são casamentos perfeitos, que as alianças cristãs, as amizades cristãs não tem problema, não tem defeito, e às vezes a gente acaba que, de maneira inconsciente, fazendo com que as pessoas realmente pensem isso. Mas por que isso acontece? Porque o mundo ele precisa, não é uma coisa assim que ele apenas julga, não, o mundo ele precisa ver algo diferente em nós. Só que tem um agravante nessa história que às vezes todo mundo esquece. O fato de sermos apenas humanos, pessoas que estão sujeitas às mesmas dores das pessoas que estão lá fora. A diferença está em com quem passar por essas dificuldades. Que posicionamento a gente toma, a gente se coloca quando passa por essas situações. E eu não acredito assim muito em coincidência, né? Embora depois que eu tenha lido o livro de Ruth, eu fiquei meio assim, porque tem uma passagem aqui que fala sobre, sobre coincidência, né? Mas, enfim, eu acredito que tudo tem um motivo. Mesmo que seja coincidência, tem um motivo. E por coincidência, vamos usar essa fala, o meu cronograma de leitura bateu justamente... Gente, anteontem, eu terminei de ler o livro de Ruth. E a campanha da igreja que terminou ontem, era sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth é muito curtinho, então eu consegui ler, eu só não terminei de ler num dia, só porque eu gosto de ler de madrugada e o Robson se acordou, e aí eu não, sabe, a gente fica, eu gosto de ler a Bíblia sozinha, é por isso que eu leio de madrugada, não é pela santidade não, gente, não é porque eu sou melhor do que todo mundo, não, é porque mãe, não tem essa opção, a opção que eu tenho é agora que as crianças estão na escola, só que esse momento que as crianças estão na escola era o momento para eu fazer o almoço, para arrumar a casa, só que hoje eu tirei essa exceção, né, para poder gravar aqui para vocês. E então, para eu poder conseguir ler sossegada, sem ninguém tá me chamando, aí eu escolho esse horário da madrugada, né? Não é por santidade, né, por perfeição, né, porque eu sou melhor do que ninguém não, viu, gente? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. É só porque é a hora que a mãe, você que é mãe sabe disso, tem aquele sossego de ficar, tipo, de boa, né? E aí, eu terminei de ler, já ia dar, eu tava lendo os últimos capítulos, gente, já ia amanhecer o dia. Aí foi a hora que ele, na verdade eram 5 horas quando tava terminando. Aí, ele se acordou, que ele se acordou muito cedo. Aí eu parei de ler porque ele já ia pedir pra eu fazer café, enfim. Vocês sabem, né? Dona de casa, mãe, esposa, sabe como é. E eu tô procurando a todo custo, gente, ser a mulher de Provérbios 31. É fácil? Não. Não, porque parece que aquela mulher não existia, gente, assim, de tanta perfeição. Mas se tem na Bíblia é porque era um relato de alguém, né? Então, é possível. Mas é difícil, mas é possível. E aí, gente, eu não terminei de ler o livro de Ruth em um dia só, porque são só 4 capítulos,
por conta disso. Aí eu fui fazendo uma coisa ou outra, eu sei que eu levei acho que ainda uns 2 dias pra terminar de ler o último capítulo. Mas, gente, sério, eu chorei do início ao fim. Eu disse, meu Deus do céu. E olha que não é a primeira vez que eu leio o livro de Ruth. Talvez seja a terceira, a quarta vez que eu leio ele seguido, né? E eu fiquei... Só que a Bíblia, a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Ela se renova. Ela constantemente está se renovando. Então a Bíblia também não precisa de atualização. E aí, também, eu acredito que vai depender da sua ótica daquele momento. Vai depender também de como está o seu estado de espírito. Vai depender do que você já viveu, das suas experiências. E você vai juntando tudo isso e a sua mente vai amadurecendo. Deus vai ter um propósito através daquele livro. Então ele vai te dando algumas revelações que outra hora você não teve. Então quando eu comecei a ler o livro de Ruth, ai meu Deus do céu, eu chorei do início ao fim, porque é muito emocionante, gente. É um livro que você fica assim, meu Deus, vamos lá. Aí vocês vão entender a questão do fato de que muitas vezes, mesmo servindo ao Senhor, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo estando no centro, a gente colhe por atitudes que não foram nossas, a gente colhe consequências pelas alianças que fizemos, mas a gente também é abençoado pela posição que tomamos. E o fato aqui da tristeza, do se sentir só, do não entender o motivo, e é exatamente isso que eu tô tentando explicar, gente. Às vezes, mesmo dentro da igreja, vai acontecer situações que você vai se sentir sozinha, que a gente se sente triste, que a gente acha assim, que fica às vezes se perguntando, mas por que eu tô passando por isso? Enfim, é sobre essas situações, sabe? E eu vou falar hoje, não sobre Ruth, eu vou falar sobre Noemi. E aí eu vou ler apenas o capítulo 1, e o verso 19 e 20, né? Vamos ler aqui, tá bom? Tá aqui a palavra do Senhor. E aí vamos ler. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida... Não, gente, é 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa não é a Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Eita Jesus! Vamos ser bem sinceros. Quem nunca se sentiu assim, abandonado, triste, se sentindo amargurada? Por isso que ela queria se chamar de Mara, ser chamada de Mara, porque ela estava se sentindo amargurada. Veja, lá no início do capítulo 1, né, do livro de Ruth, a Bíblia fala que Elimeleque e a sua família em Moabe. Quem era Moabe? Moabe, gente, eram os descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, que decidiu ir morar lá em Sodoma e Gomorra. Aí aconteceu que os anjos, né, o próprio Senhor, ele destruiu Sodoma e Gomorra e os anjos do Senhor foram tirar Ló de lá. Quando ele saiu, a mulher dele olhou para trás, virou uma estátua de sal. E o fato dela olhar para trás não significou apenas que ela se virou, mas que ela, sentiu vontade de voltar, de voltar para casa dela, de querer as coisas dela. O olhar para trás é isso, não é só se virar simplesmente. O olhar para trás é querer voltar atrás e fazer o que não é para ser feito, o que a gente abandonou lá atrás. E aí, por conta disso, ficou apenas Ló e as suas filhas, e as filhas deles
as filhas dele coabitaram com ele e tiveram duas grandes nações, aliás, duas famílias, né? Grandes nações não. E um deles era Moabe. Então os moabitas veio daí. E eles se tornaram grandes inimigos de Israel, né? Embora o próprio Deus, antes de entregar a bênção para Israel, que é a terra prometida, a Bíblia vai falar, acho que lá em Deuteronômio, que Deus já havia entregado para Moabe e para Edom, que Edom são os filhos de Esaú. E já tinha entregado a terra, e quando Deus foi entregar as terras de Israel, é preciso passar por essa parte da história. Quando Deus foi entregar as terras de Israel, Deus disse que Israel não iria herdar nenhum pedaço, nem o tamanho de um pé, nem das terras de Moabe e nem das terras de Edom, certo? Ou seja, a Bíblia me deixa entender que Deus já havia entregado a terra, já tinha abençoado esse povo. Só que eles se tornaram inimigos, certo? Tanto que há uma má compreensão na história, quando você vai ler em Juízes, lá no capítulo 11, se eu não me engano, quando fala na história de Jefté, o rei que estava querendo lutar contra Israel havia levantado essa questão de que Israel tinha tomado as terras de Moabe, e Jefté explicou que não, que ele passou, que Israel tentou passar pela terra, porque Deus já havia dito isso. A gente vai lendo lá atrás, a gente vai conseguindo compreender. Mas enfim, o que aconteceu? A terra de Moabe não era para os israelitas, não eram para os judeus, não era para o povo de Israel e para as terras de Moabe. Só que Elimeleque, o que aconteceu? Israel estava tendo uma grande seca. Eles estavam passando fome, estava tendo fome lá, né? Eles em si não, porque eles tinham condições de mudar de terra. Então, o que foi que Elimeleque fez? Elimeleque provavelmente não tomou nenhuma... não orou, ele tomou uma decisão por ele só. E quem era Elimeleque? Elimeleque era o esposo de Noemi. E aí o que acontece? Vamos lá, eu vou tentar. Quem manda é o marido. Não só antigamente. Hoje é para ser assim também. Se está sendo diferente, então tem alguma coisa errada. A palavra diz que o homem é o cabeça. E aí o que aconteceu? Elimeleque decidiu que iria para as terras de Moabe. Moabe não foi feito para os israelitas. Moabe foi feito para os descendentes de Ló. Foi separada para os descendentes de Ló. Então ele estava num lugar que não foi escolhido para ele. Quando a gente sai do lugar que Deus escolheu pra gente, a gente só tem a tendência a morrer espiritualmente. E isso é muito sério. Enfim, foram pra lá e ele tinha 2 filhos, Quilom e... Peraí, é porque os nomes são meio estranhos, gente. Deixa eu ler aqui. Malom e Quilion, o nome dos filhos deles. E aconteceu que morreu o Elimeleque, o marido de Noemi. Quando chegou lá, eles tiveram duas esposas, né? Cada um teve a sua esposa, o Quilom, o Malom e o Quilion, que foi, eu acho que é Orfa, eu não tô me lembrando, gente, do nome da outra. Mas eu sei bem, Ruth, né? Isso mesmo, gente, o nome da outra lá era Orfa. Orfa quis voltar quis ficar em Moabe, que era o lugar dela, mas Ruth não. Ruth, ela decidiu que seguiria Noemi, e aí ela falou aquela frase linda, que é, deixa eu ver aqui, o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo, né? E mesmo assim, o que aconteceu? Tá aqui, ó. Porque onde... tá aqui. Não insista para que... Tá no capítulo 1, versículo 16. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada, porque que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. E, gente,
Mesmo assim, né, elas continuaram a caminhada e chegaram, então, na sua terra, Belém de Judá. Noemi, ela ainda estava se sentindo como amargurada, entendeu? Ela estava se sentindo desamparada, ela estava se sentindo só, ela não conseguia entender, e tanto que ela disse, olha, Deus derramou sobre mim, né, muita amargura. Não me chame de Noemi, mas de Mara, versículo 20, capítulo 1, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Então era assim que de fato ela sentia. Naquele momento ela não conseguiu absorver, pelo menos é o que me deixa entender a palavra, que Ruth estava ali era uma prova do cuidado de Deus e que Deus não havia derramado sobre ela a amargura. Tanto que sobre ela, sobre a vida dela, estava a proteção ou o acompanhamento de Ruth, né? Quem? Sua nora. Mas enfim, ela se sentiu assim. Existe momentos na nossa vida que por mais que a gente saiba, fulano tá orando por mim, a pastora tá orando por mim, o pastor tá orando por mim, a gente se sente só. Ou a minha melhor amiga tá me perguntando como é que eu tô, a minha tia, a minha avó, a minha mãe, minhas irmãs. A gente às vezes mesmo assim, com pessoas tão amadas, que nos amam tanto, se preocupando, se importando, estando junto, às vezes essa situação é uma dificuldade que a gente passa, uma luta, uma prova que a gente passa, mesmo que não seja algo que a gente plantou para colher, né? Acaba cegando todas as pessoas boas, as situações boas e o fato de não estarmos só, né? Mesmo que a gente aparentemente não tenha ninguém perto, a gente não tá só, o Espírito Santo tá com a gente. Mas a dor, ela nos cega. A dor, a solidão, ela cega as bênçãos das pessoas ao nosso redor. Mas mesmo assim, Ruth continuou do lado dela. E o que eu acho mais lindo na história, gente, a Bíblia fala, gente, eu queria achar, eu acho que eu até marquei. Tá aqui, gente, eu marquei, ó. Tá todo marcado o livro de Ruth. Capítulo 2, e o verso 3 diz, falando sobre Ruth, né? Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Olha o que eu falei lá atrás sobre por acaso, né? Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. A Bíblia deixou bem claro, foi por casualidade. Então assim, eu não tenho o que contestar com a Bíblia. Tá na Bíblia, eu acredito e acabou essa conversa. Eu sou assim. E a Bíblia diz, né, que por casualidade, Ruth entrou justamente na parte da plantação que era de Boaz. E gente, olha só, o mesmo cuidado que Ruth teve com Noemi, ela colheu em quem? Em Boaz. Eu acho lindo, eu acho que Boaz se apaixonou por ela assim à primeira vista. Porque ela foi, né, plantou, ela ficou colhendo o que caía, porque já estava lá em Deuteronômio que o próprio Deus diz que quando a pessoa fosse colher, o que caísse no chão, deixasse, que era para os pobres vir e catar o que estava no chão para se alimentar do que ficou no chão, né? E aí eu achei interessante que assim que Boaz viu ela, Boaz perguntou logo, quem é aquela mulher ali? Gente, ela devia ser muito linda, porque Boaz de cara logo já botou o olho nela e né, assim, eu acredito que ele já tinha se interessado por ela logo de cara. E lembrando que Boaz não era um jovem, não era um homem novo, né? Porque quando chega lá na frente ele fala que ela é bem agraciada, que ela é uma mulher abençoada, que Deus abençoe ela, porque ela não foi buscar uma pessoa mais jovem, né? Pra ela. Mas enfim, gente, é porque a história é tão linda que eu não consigo me manter num, único foco. Mas vamos lá, eu vou conseguir em nome de Jesus. Ruth, ela foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Olha a casualidade, né? Por casualidade,
O cuidado que Ruth teve com Noemi, de não desamparar ela, de continuar a caminhada com ela, de permanecer com ela, mesmo Noemi não tendo mais nada a oferecer a Ruth. Ela colheu em Boaz. Boaz olhou para ela e já perguntou logo quem é ela. E aí depois ele chama ela, diz que ela pode ficar ali na plantação dele, que ela não saia de lá e fala para os seus ceifeiros deixarem cair. Depois ele dá comida para ela e o que sobra ela ainda leva para a sogra. Gente, é um cuidado lindo. Quando ela chega em casa, que ela leva comida, que ela leva os cereais e tudo, acontece que eu acredito que nesse momento Noemi já tenha começado a entender. Opa, porque Noemi era uma mulher muito inteligente. Meu Deus, a visão dessa mulher era mulher vivida, experiente, sábia. E Ruth, ela era uma mulher obediente. Olha só. Quando ela chegou em casa, que ela levou toda a comida, aí Noemi perguntou, aí ela foi lá e disse, né, que era nas terras de Boaz. E aí Noemi já começou a entender, opa, Deus tá se lembrando de mim. E aí começou a falar tudo que ela tinha que fazer e tal, aí a ceifa acabou. Não foi uma coisa tipo assim, hoje Boaz conheceu ela, e lembrando, eu já falei aqui isso, Boaz era filho nada mais, nada menos do que de Raabe e Salmão. Eu acho que é Salmão o nome do homem. Gente, esse homem era um homem ensinado de berço, porque Salmão casou com uma ex-prostituta. Ou seja, o que me chama a atenção em Boaz é duas coisas. O primeiro, o fato dele ter tido esse cuidado com Noemi, com Ruth, se preocupou. Quando Boaz viu Ruth, que ele se interessou, você vai conseguir entender quando você ler o livro todo. A Bíblia já me deixa a gente entender que ele já vai, ele já sabe que ele é um resgatador, ele já sabe que tem outro resgatador antes dele. Aí quando Ruth faz o que Noemi manda ela fazer, que depois que terminou a ceifa, que ele tava lá ela já sabia até onde o homem tava. Não sei como uma mulher era tão inteligente, no mínimo devia ter as suas conversinhas ali, né? Tipo a vizinha e tal, conversando e tal. Descobriu onde é que esse homem tava depois que acabou a colheita. Mandou a Ruth ir lá, se deitar aos pés dele, e tudo que Noemi mandou Ruth fazer, ela fez. E Boaz, é claro que gostou, né? O que foi que aconteceu? Ruth pediu para que ele resgatasse ela. E ele disse, olha, ele sabia melhor do que elas. Olha, tem outro resgatador antes de mim que é um parente mais próximo. Deixa eu perguntar para ele. Se ele não quiser te resgatar, eu vou resgatar. É tipo assim, tomara que ele não queira, porque eu quero. Aconteceu. Olha só, gente. Olha só. O que aconteceu? Aconteceu que depois que ela obedeceu, que Ruth obedeceu Noemi e foi se deitar aos pés de Boaz, Boaz gostou, com certeza. Boaz teve um cuidado com ela e disse, olha, fica aqui, mas antes que amanheça você vá, para que as pessoas não saibam que você esteve aqui. Ou seja, Boaz, ele se preocupou até com a reputação de Ruth. Gente, eu achei assim um cuidado, eu achei ele tão fofo. Sério, eu achei Boaz um homem de caráter, um homem de... Ai, meu Deus, não sei explicar, não. Leiam, gente, leiam o livro de Ruth, é só 4 capítulos, é muito rapidinho, você lê e é muito lindo, é muito lindo. E aí o que aconteceu? Aconteceu que quando foi amanhecer o dia, né, ele já foi para a porta da cidade, porque na porta da cidade era que se faziam negócios, as negociações eram feitas lá. E eu não acredito que por casualidade, não sei, a Bíblia fala que o homem que era resgatador ia passando. Na mesma hora, Boaz chamou 10 anciãos para sentar com ele ali na porta da cidade. Né? Para fazer um acordo, para fazer uma acusação, precisava de 2 testemunhas. Ele chamou, foi logo 10. Né? Chamou ele, aí falou que olha só como ele foi estrategista. As terras de Ruth, de Noemi, estavam à venda, e ele perguntou se ele queria resgatar. Aí o cara ficou todo empolgado, eu quero resgatar assim. Aí ele disse assim, mas para resgatar,
você tem que casar com Ruth. Aí ele disse assim, não posso. Não posso porque para casar com Ruth, ele tinha que dar continuidade. Olha aí a outra coisa linda de Boaz. Tinha que dar continuidade à descendência de, acho que era Quilion. Elimeleque, de prenda. E também tomo por mulher Malom. Ele tinha que dar a descendência de Malom. Gente, Boaz não se importou com isso. Tá aqui, a Bíblia fala. Quando eles... Aí o cara não aceitou, né? Aí Boaz falou assim, ó. Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Ele não se importou que o primeiro filho não iria carregar o nome dele, iria carregar o nome de Malom. Ele não se importou de Ruth ser uma mulher viúva. Gente, ele só cuidou. Do mesmo jeito, olha só. Do mesmo jeito. Por que isso aconteceu? Porque Noemi, ela foi uma mulher obediente ao seu marido. Quem sabe ela nem queria ir, mas ela foi para as terras de Moabe. E aí o que acontece? O cuidado que Ruth teve com Noemi, Boaz teve com Ruth. Ruth seguiu Noemi, mesmo sabendo que ela não poderia mais oferecer nada para ela. E a própria Noemi disse, eu não posso ter filho. Se eu tivesse filho esta noite, se eu dormisse esta noite, casasse esta noite e tivesse um filho, vocês esperariam ele crescer? Orfa decidiu e voltou. E ninguém sabe mais o que foi que aconteceu com Orfa. Mas Ruth ganhou um livro com seu nome. Ai, meu Deus. E olha que coisa mais linda. A Bíblia fala que depois disso, Boaz conheceu Ruth, visitou, teve relação. Ruth engravidou, teve um filho. E quem foi que cuidou desse filho? Esse filho ficou para Noemi. A Bíblia fala, e Noemi cuidou do filho de Ruth. Você acha mesmo que as coisas de Deus são por acaso? Você acha mesmo que Deus não tem um propósito para tudo? Ah, meu amor, Deus sabe de todas as coisas. E Ele tem propósito para tudo, até para dor. Noemi, a Bíblia fala assim, ó, as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Olha só, este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Gente, Deus é tão maravilhoso que através de toda essa dor, deu uma felicidade tão grande, que da descendência dessa dor veio o rei Davi. E mais na frente o Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus não dispensa sofrimento em vão sobre ninguém. Tudo tem um motivo, até para dor. Noemi, depois de viúva, depois de perder os filhos, né, que eles morreram, ela teve a sua alegria restituída. Porque o primeiro filho de Ruth era para ressuscitar, né? Era para dar continuidade à descendência de Malom, que havia morrido em Moabe. E ele cresceu na terra que Deus escolheu para ele, né? Obed, que foi pai de Jessé, né? Deixa eu ver aqui. Pai de Jessé, que foi pai de Davi. Aí, ó, aqui no verso 20 diz assim, ó. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Louvado seja o nome do Senhor.
Olha, eu sei que no meio do furacão a gente realmente não consegue entender o motivo das coisas. Noemi não sabia por que estava passando por tanta dor. Tanto que ela mesma disse que Deus derramou sobre ela amargura. Mas Deus também derramou sobre ela restituição. Deus restituiu. Ela teve um recomeço, que é como a campanha falava, né? Ai, gente, esses cachorros da vizinha, meu Deus, eles adivinham quando eu vou gravar, é sério. Misericórdia. Vou dar uma pausazinha aqui, até eles pararem. Bom, parou. E o que eu achei interessante é o que o meu pastor falou. Ele disse assim, ó. Recomeçar é começar de novo algo que começou errado lá atrás, ter um recomeço. Não é fazer algo novo, é começar de novo, né? É uma coisa que tá óbvia, tá na palavra, mas que quando a gente escuta, parece que dá uma epifania, né? A gente, poxa, é isso, tá entendendo? E tanto Ruth, Noemi tiveram a oportunidade de um recomeçar. Elas recomeçaram. Deus permitiu. Já que elas passaram por tanto sofrimento, Deus permitiu que elas recomeçassem, né? E Deus aceitou Ruth, mesmo moabita, na sua terra. Por quê? Porque ela aceitou a ele, né? Ela aceitou, ela disse, olha, o teu Deus é o meu Deus. Ela reconheceu, não é que ela aceitou, ela reconheceu o poderio de Deus. E Deus, ele não dispensa fora quem busca por ele. É diferente, a humanidade é completamente diferente. Deus, ele é muito perfeito. E sabe outra coisa que me chama a atenção no livro de Ruth? O livro de Juízes, que é antes do livro de Ruth, ele termina com uma história onde um levita da terra de Efraim foi buscar a sua concubina, e quando ele voltava, ele parou na terra de Benjamim. Os benjamitas, eles violentaram essa mulher a noite inteira. Quando foi de manhã, essa mulher estava na porta da casa do senhor que tinha abrigado eles. E quando ele sai, o próprio levita colocou a concubina para fora, viu? E aí quando ele sai, que ele vê a mulher deitada no chão, aí ele só olha para ela assim, levanta, vamos embora. Ou seja, ali, naquele momento, ele não demonstrou cuidado pela concubina. Ele foi buscar ela na casa do pai para morrer, na mão de violentada a noite inteira por vários homens daquela cidade. E o livro de Ruth, ele já traz, se bem que depois eu vou pregar sobre o Juízes 19, gente, porque é uma história muito forte também, né? Que Deus permitiu que aquilo acontecesse para tirar do meio da tribo de Benjamim os homens que tinham as mesmas atitudes do povo lá de Sodoma e Gomorra. Eu vou trazer essa palavra para vocês, é muito forte. E o livro de Ruth já começa diferente, né? Ele começa com Elimeleque tomando atitudes erradas, mas ele tem uma narrativa de um homem que teve uma atenção especial por uma mulher que era viúva, que não se importou de dar descendência para o filho, né? Para um homem que já havia morrido, e todo um zelo, todo um cuidado. E aí Samuel, que é o livro depois de Ruth, começa também com a história de quem? Com a história de Ana. E Ana tinha, assim, ali a sua concorrente, mas o marido de Ana diz pra ela, eu sou melhor pra você do que 10 filhos. Então, assim, são 3 histórias diferentes que falam sobre relacionamentos, e o primeiro é um relacionamento de uma concubina. O que é uma concubina? É uma segunda, era uma esposa de segundo nível, vamos usar assim essa palavra. Não era a original, porque eles não tinham amante, né? Era a concubina, era aquela segunda mulher.
não era a que ele passeava, que ele andava. Enfim, vocês entendem, né? Já Boaz conhece Ruth e constrói ali uma história. Já a história de Ana é um casamento que já é consolidado, que já existem filhos através da primeira esposa, da outra esposa, né, que é Penina. Mas enfim, uma coisa é tipo assim, é Deus dizendo assim, olha, em todas as situações eu estou. Não importa como esteja o seu relacionamento, eu estou. No caso da concubina, Deus permitiu aquilo para tirar, né, um mal do meio do povo. No caso de Elimeleque, Deus permitiu que ela voltasse para restituir a paz que foi tirada por conta de uma atitude errada que não tinha sido dela, que tinha sido do marido dela. E lá em Samuel, Deus dá para própria Ana o motivo de alegria, né? Deus dá para ela um filho que vai vir, que vai se levantar como um grande profeta. Resumindo, gente, não importa o que aconteça, Deus está em todas as situações. Deus está em todos os lugares. E Deus deu um motivo de riso para Noemi, deu um motivo de riso para Ana. E eu vou começar a ler Samuel agora que eu li o capítulo 1. E eu tenho certeza que grandes coisas virão. Não importa o sofrimento. Não importa. Deus tem algo bom para tirar daí. Deus tem restituição. Deus tem um recomeço. Você não vai mudar de marido, você não vai mudar de trabalho, agora não. Calma. Ai, doeu esse negócio do trabalho. Porque o trabalho, ele é opcional, né? Mas se Deus tem um propósito pra ti, neste lugar que você tá, você não vai sair daí. Se for, quando chegar o tempo de Deus, você sai. Deus tem... Você não vai mudar o mar. Você não vai mudar o barco. Você vai mudar a situação do mar. Tá? E não se preocupe. As águas que afogaram o Egito livraram Israel. Deus tem resposta, solução, saída, socorro, alívio para todas as coisas. Até para essa solidão que você está sentindo. Noemi se sentiu amargurada e Deus restituiu. Ela nem estava percebendo. E isso às vezes acontece com a gente. Às vezes a gente nem está percebendo como Deus está trabalhando. Por quê? Porque a dor nos cega. Mas Ele está trabalhando. Ruth estava ali tão pertinho dela, do ladinho dela. E trouxe para ela um motivo de riso, trouxe um filho que quem criou foi a própria Noemi. E não é porque Ruth era folgada, não. É porque Noemi precisava desse motivo para continuar vivendo, para continuar louvando, para continuar agradecendo a Deus. Ela precisava desse filho. Por isso que Deus deu para ela. Para continuar a descendência dela. Para que ela não se sentisse desamparada. Com você não é diferente. Não é a história de Noemi, mas que você está vivendo. Mas, independente se Deus fez com Noemi e deixou escrito aqui no livro de Ruth. Olha que o nome do livro não é Noemi, o nome do livro é Ruth. Por quê? Porque o nome... Porque o milagre de Deus não vai ter o seu nome, vai ter a identidade dele. Ruth foi usada, né? Ela teve a atitude que Deus se agradou. E Deus mudou toda a história delas. Não é sobre você apenas. É sobre o propósito que Deus tem na sua vida. E para isso, às vezes é necessário a gente passar por uma luta. Veja, Noemi teve esse sofrimento. E pronto. Deus restituiu. Deus fez algo novo na história dela. E vai fazer na sua. Creia. Creia. Você não está só.
Por mais que não tenha ninguém do seu lado fisicamente, você não tá só. Tá bom? Jesus te ama. E Ele já reescreveu a sua história. Em páginas lindas. Com algumas dores, sim, porque nem o próprio Jesus se privou de dores. Mas com um final de vitória certeiro. Pensa nisso. Que Deus te abençoe poderosamente. E vamos orar. Orar para que Deus restitua o brilho, restitua as forças, para que você tenha visão espiritual para ver que o socorro está perto. O socorro não está longe. O teu socorro está do teu lado e você não está vendo. Mas você vai enxergar, porque Deus vai criar situações. Assim que Ruth foi para a plantação, Noemi já se ligou. Opa, peraí, esse Boaz é resgatador. E aí começou a estratégia, a pensar nos planos e como orientar, como que Ruth tinha até que se vestir. Ela mandou Ruth tomar banho, mandou Ruth se perfumar e vestir a melhor roupa. E mandou ela se deitar aos pés de Boaz. Como a estratégia que Deus deu para ela foi a estratégia necessária para que Boaz olhasse e visse, poxa, é com essa mulher que eu vou casar. Deus vai fazer isso com você. Vamos orar? Amém? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Paizinho santo e amado, em nome de Jesus eu quero te pedir que o Senhor restaure os sonhos, que o Senhor restaure, Paizinho, a história dessa pessoa e a minha também, Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus, nos dá a visão espiritual, abre os nossos olhos para que a gente consiga enxergar o socorro que está perto, que está presente. O Senhor é socorro presente. Oh, Paizinho santo e amado, não deixa que as aflições, que as dores, que as angústias venham cegar, Pai, o nosso entendimento, que venham sufocar a nossa fé, mas que a nossa fé sobressaia, prevaleça acima de qualquer dor, acima de qualquer sofrimento, acima de qualquer solidão, Paizinho amado. Mesmo que não tenha sido plantado por nós, como aconteceu com Noemi, nos dá a certeza que depois de uma grande chuva vem o sol brilhando outra vez. E esse sol é o teu sol, o sol da justiça. É o Senhor, reina em nós. E toma, Senhor, habita, entra nos nossos corações, enchendo-nos da certeza de que tudo tem um propósito, de que tudo vai dar certo, porque estamos debaixo da palavra saída da tua boca, Pai. E ela é o suficiente para que a gente entenda que nenhum sofrimento é em vão, que das nossas feridas saia poder para curar outras vidas. Usa-nos, Senhor. Mesmo através desse sofrimento, através dessa angústia, através dessa dor que essa pessoa está passando. Usa-nos, Pai, para levantar outras pessoas como canal da Tua graça e da Tua misericórdia. Que nós tenhamos essa história para contar, Senhor, a nossa história que o Senhor escreveu para a gente. E dizer, eu passei por isso, eu venci, você também vai vencer. Não a história de Noemi, mas a história que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, não deixa a dor nos cegar. Repreende a depressão, repreende a ansiedade, a opressão maligna, faz cair por terra, Senhor, com o poder do Teu nome, Jesus, com a autoridade do Teu nome, Senhor Jesus, é que pedimos e já crendo e agradecendo pelas vitórias, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Aleluia! Gente, o vídeo de hoje foi bem grande, mas foi o que Deus deu. O outro foi curtinho, acho que 13, 15 minutos, mas hoje o Senhor quis falar, né? Então, que a gente permaneça nessa força, nessa fé. Nada é por acaso e tem recomeço. Deus vai fazer uma coisa, casa da minha pastora, uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. E o outro,
Depois do culto você vai ver. Essa é eu que gosto. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Lembrando, amanhã tem vídeo. Muito provavelmente vai ser aqui, ó, essas comprinhas maravilhosas que chegaram, que eu vou mostrar pra vocês. Gente, se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, aperta esse botãozinho vermelho. Vem ser abençoado. Toda quarta tem oração e palavra, né? Que eu não consigo orar sem pregar. E dia de sexta-feira tem palavra de novo. Na semana tem resenha, tem vlog, tem comprinhas, tem dicas, tem... Ai, gente, eu tô preparando um monte de vídeo maravilhoso. Tem vídeo todos os dias. Ó, esse cachorro de novo, ó. Tem vídeo todos os dias, de segunda a sábado. Então, gente, ó, fala sério. Vem fazer parte dessa família que tá crescendo cada dia mais. O vídeo hoje vai ficando por aqui. Um beijo grande no seu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Deixa o like, vai.